Olá! A nossa primeira aula de hoje é de História. Lembrem de copiar o caderno e o diário. Vocês vão ver imagens de portugueses e indígenas. Vocês conseguem perceber a diferença entre eles? Quais são as diferenças que você consegue perceber nas imagens? Observe atentamente. Lembrando que a nossa correção da aula anterior está no fim do vídeo. Essas imagens retratam o encontro dos portugueses com os indígenas. Sim, quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já estavam. Quando desembarcaram nas terras que hoje é o Brasil, os portugueses entraram em contato com os indígenas. Vimos que naquela época, europeus e indígenas tinham características muito diferentes, como o idioma, os costumes e a religião. Você consegue imaginar como foi esse encontro? É isso que nós vamos continuar estudando na aula de hoje. Vocês conseguiram perceber as diferenças entre os portugueses e os indígenas nas fotografias? Os povos indígenas que habitavam as terras que hoje são o Brasil também eram distintos entre si e falavam línguas diferentes. O primeiro grupo a fazer contato com os portugueses foi o grupo Tupiniquim, que falava a língua tupi e vivia no litoral onde hoje é a Bahia. Foi nesse lugar que os navegantes portugueses desembarcaram. As diferenças de costume entre indígenas e portugueses eram visíveis já na aparência. Enquanto os portugueses usavam calças, camisas e botas, os indígenas andavam nus, eram morenos e fortes. Alguns tinham o corpo pintado e usavam penas coloridas como enfeite. Além das diferenças no visual, indígenas e portugueses falavam línguas diferentes e não compreendiam a língua um do outro. Por isso, é provável que nos primeiros contatos eles tenham se comunicado por gestos.
Religião, costumes e tradições também eram distintos, ou seja, diferentes. Enquanto os portugueses eram católicos, cada grupo indígena tinha suas próprias crenças. Em geral, os indígenas acreditavam em vários deuses e no poder das forças da natureza. Pindorama, a terra das palmeiras. Os tupi-guaranis chamavam de Pindorama a terra que hoje chamamos de Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral chegou, deu o nome de Ilha de Vera Cruz ao local onde desembarcou. Esse nome mudou para Terra da Santa Cruz após ter sido constatado que não se tratava de uma ilha. Os portugueses estavam interessados em ouro, prata e pedras preciosas, mas não os encontraram no início. Assim, não se preocuparam em dominar as terras naquele momento. Um dos portugueses, o escrivão Pero Vaz de Caminha, mandou uma carta ao rei de Portugal contando o que havia sido encontrado. Por isso, temos a versão dos europeus sobre o fato, mas não a dos indígenas. Antes de receber o nome de Brasil, nosso país teve 8 nomes: Pindorama, Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil e, por último, Brasil. O nome Brasil teve origem por conta da madeira pau-brasil, que era extraída daqui. Vamos à nossa atividade. Vocês encontram a resposta nesse vídeo e também no livro de vocês ou pesquisando na internet. Quando desembarcaram nas terras onde hoje é o Brasil, os portugueses tiveram contato com quem? Naquela época, os europeus e indígenas tinham características muito diferentes. Quais? Cite o primeiro grupo indígena a fazer contato com os portugueses. Lembrem de copiar a atividade de forma organizada, colocando as datas. As diferenças de costume entre indígenas e portugueses eram visíveis. Sendo assim, descreva as diferenças dos indígenas e dos portugueses. Como os tupi-guaranis chamavam a terra que hoje chamamos de Brasil? Antes de receber o nome de Brasil, nosso país teve 8 nomes. Quais? E você, sabe por que o nome Brasil?
como aviso, amanhã, quinta-feira e sexta, não teremos videoaula. Retornaremos na segunda-feira. Diário. Para responder a atividade de religião, assista à próxima aula. Com bastante atenção, para que vocês possam responder corretamente as atividades. Vamos à nossa correção da atividade anterior? As respostas estão nas setas. Primeiro, porque a Europa estava enfrentando uma crise com falta de alimentos, epidemias e revoltas. As navegações eram uma forma de encontrar novas regiões para fazer comércio. Segunda resposta, feitorias, estabelecimentos comerciais localizados nos portos da colônia. Nesses locais, trocavam os artigos europeus como tecido, vidro e outros, por produtos africanos, como marfim, ouro e pimenta. Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo. Próxima resposta. Eles passavam sede e fome, risco de contrair doenças, más condições de vida nas embarcações e frequentes naufrágios. A Igreja Católica queria levar o cristianismo para os povos que não eram cristãos. Muitas riquezas, como as especiarias, artigos de luxo, porcelana. Porque os conquistadores portugueses obrigaram os povos que aqui viviam a adotar sua língua, seus costumes, sua religião católica. Resposta do oitavo, Brasil. E CPLP é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.